Beleza, então gravando a partir desse momento, né, vamos dar início à nossa aula. Então, vamos começar um tema novo a partir de hoje, tá certo? Que na verdade é uma das partes principais dessa nossa disciplina. Hoje a gente vai começar a falar a respeito do formalismo lagrangiano. A bem da verdade, né? Por que a gente vai estudar um pouco do formalismo lagrangiano e da equação que a gente chama de equação de Euler-Lagrange? A gente vai precisar aprender formulações alternativas às leis de Newton. Então, é possível, né, a gente descrever as leis da mecânica por pelo menos 3 formalismos. Existe um que vocês estão mais habituados, desde os tempos da graduação, que é o formalismo newtoniano. E nessa nossa disciplina a gente deve falar sobre outras 2 abordagens, que são a abordagem lagrangiana e a abordagem hamiltoniana. Todas elas são absolutamente equivalentes do ponto de vista daquilo que você consegue obter, tá certo? Só que o formalismo lagrangiano e o hamiltoniano podem ser mais vantajosos em algumas circunstâncias do que o formalismo newtoniano convencional, tá certo? Antes de falar a respeito do formalismo lagrangiano propriamente dito, a gente vai ter que introduzir uma ferramenta matemática que eu creio que vocês não tenham visto na graduação. A base do formalismo lagrangiano é uma vertente do cálculo que a gente chama de cálculo variacional. Também conhecido por cálculo das variações. A rigor, é uma ferramenta extremamente importante em física. Vários problemas em física podem ser obtidos por meio de técnicas relacionadas ao cálculo variacional. Na verdade, você pode aplicar o cálculo variacional na mecânica, como a gente vai fazer. Você pode aplicar em problemas da área de ótica. Você pode aplicar em problemas de eletromagnetismo. Pode aplicar em problemas de mecânica quântica. Enfim, aplicação é o que não falta para cálculo variacional. E principalmente para aquilo que a gente vai extrair do cálculo variacional, que é o formalismo lagrangiano, tá certo? Que é a equação de Euler-Lagrange. Então vejam o seguinte, uma coisa que é muito legal do cálculo variacional é essa unidade que ele propõe a diversos segmentos da física. Você abordar vários problemas físicos de ramos completamente diferentes por meio de uma abordagem única, por meio de uma única ferramenta matemática, tá certo? Então você pode fazer coisas em mecânica, em ótica, em eletromagnetismo, em mecânica quântica, tudo com essa coisa chamada cálculo variacional. A rigor, o que vem a ser o tal do cálculo variacional? É o que a gente começa a discutir a partir de agora. Cálculo variacional está relacionado com a minimização ou com a maximização de algumas quantidades. Normalmente, não vou dizer que é sempre, mas normalmente quantidades que são expressas por meio de integrais. Então, normalmente ele é linkado, não quer dizer que é sempre, né? Mas normalmente ele vai ser relacionado com a maximização ou com a minimização de quantidades expressas por meio de integrais. Não quer dizer que é sempre isso, viu? Mas é muito comum você encontrar o cálculo variacional ligado com alguns tipos de integrais, como a gente vai ver na sequência. Eu vou construir 2 exemplos
que vão tentar mostrar isso para a gente. O primeiro exemplo, nós já até temos a resposta para ele, sem talvez nunca ter feito nada de cálculo variacional. O exemplo é o seguinte: qual será a menor distância entre dois pontos no plano? Então veja aqui, nós sabemos a resposta para essa pergunta. Normalmente é quase que trivial. A gente costuma dizer que a menor distância entre dois pontos é uma reta. E isso é verdade, desde que os dois pontos estejam colocados no mesmo plano. Mas vamos imaginar que esses dois pontos estejam sobre a superfície de uma esfera. Então já não é mais verdade que a menor distância entre dois pontos passando por cima dessa esfera vai dar uma reta, na verdade vai dar um arco de curva, tá certo? Então, a geometria do problema pode influenciar muito a nossa resposta. Vamos tentar construir esse problema de primeiros princípios para a gente ver onde que o cálculo variacional vai nos responder esse negócio, tá certo? Então, eu quero imaginar dois pontos colocados num plano cartesiano. Então, eu vou imaginar dois pontos que estejam colocados num sistema cartesiano de eixos. De tal maneira que a gente tenha isso aqui. Aqui estaria o primeiro ponto, aqui estaria o segundo ponto. E digamos que as coordenadas desses pontos sejam x1 e y1 para um ponto, x2 e y2 para o outro ponto. E eu quero saber qual é a menor distância que une esses dois pontos. Pelo olhar, é realmente trivial imaginar que a menor linha que vai unir esses dois pontos tem tudo para ser uma reta. Mas será que a gente sabe responder a esse problema de maneira rigorosa? Então vamos imaginar que exista algum tipo de curva que una o primeiro ao segundo ponto. Digamos que eu tenha essa curva aqui. Pode ser uma curva de formato qualquer, que vocês bem imaginarem. Ora, você pode imaginar que essa curva ela pode ser dividida em vários pequenos segmentos, como se fossem vários gomos, um atrás do outro. Cada segmento desses, eu vou chamar de maneira geral de um ds. O comprimento da curva que une o primeiro ao segundo ponto nada mais vai ser do que a soma desses ds. Mas como eu posso fazer esse ds tão pequeno quanto eu quiser, eu teria infinitos segmentos para eu poder somar. Então essa soma de segmentos, na verdade, não é uma soma convencional. Essa soma, na verdade, ela vai ser uma integral. Então eu tenho uma quantidade que eu vou chamar de L, que representa para mim o comprimento dessa curva. Que une esse primeiro ponto que eu vou chamar de 1 a esse segundo ponto que eu vou chamar de 2. E o que é esse L? Ora, é uma integral feita do primeiro ponto, que eu vou chamar de 1, até o segundo ponto, que eu vou chamar de 2, de ds. Tudo bem, a integral de ds é S. Mas isso não me diz exatamente quem será esse comprimento, tá certo?
quem será essa quantidade. E vejam o seguinte, eu escolhi uma curva que une o ponto 1 ao ponto 2. Nada me impediria de que eu escolhesse essa curva que eu tracei na minha lousa, mas, por exemplo, o Kevin escolhesse esse outro caminho aqui. Esse caminho traçado em vermelho, ele tem um comprimento diferente desse aqui. Se a Gabriele resolve colocar esse outro caminho, esse caminho traçado em azul tem um comprimento diferente do caminho descrito pelo Kevin ou do caminho que eu escolhi. Da mesma maneira, o Vitor, se quiser colocar esse caminho em verde, ou qualquer outro aluno, se quiser fazer um caminho diferente, o que esses caminhos precisam é começar e terminar no mesmo par de pontos. Mas todos eles têm tamanhos diferentes. E a minha pergunta é, qual será a curva que vai me dar a menor distância, ou melhor, vai ter o menor comprimento unindo o ponto 1 ao ponto 2? Ora, se eu chamar a atenção agora apenas daquele meu segmento DS, então digamos que eu dê um zoom naquela minha curva e eu amplifique o tamanho desse meu DS. Então eu vou pegar esse pequeno segmento aqui, eu vou dar um zoom nesse comprimento, de maneira que eu enxergue um pouquinho melhor essa distância. Ora, esse tamanho que foi amplificado da primeira figura para a segunda é aquele tamanho que eu estou chamando de DS. Esse DS, que é um deslocamento ao longo da curva em que um possível objeto se movimenta, ele poderia ser escrito a partir de um deslocamento feito no eixo X e um deslocamento feito no eixo Y. Como são deslocamentos muito pequenos, eu vou chamar esse deslocamento ao longo do eixo X de um dx e vou chamar esse deslocamento ao longo da vertical de um dy. A geometria do problema me mostra que aqui eu tenho um triângulo retângulo. Então eu poderia dizer que o quadrado do segmento ds é o quadrado do deslocamento feito ao longo do eixo X mais o quadrado do deslocamento feito ao longo do eixo Y, através do teorema de Pitágoras. O ds, então, ele é igual a raiz de dx ao quadrado mais dy ao quadrado. Você pode ficar com aquela vontade de substituir esse diferencial ds já nessa integral, mas vai ficar uma integral da raiz de dx2 mais dy2, que é um negócio bastante estranho, né? Em geral, você tem que ter um diferencial e não uma operação em cima de um diferencial para você poder calcular uma integral. Entretanto, quando você volta nessa primeira figura, essas diferentes curvas que unem o ponto 1 ao ponto 2, no final das contas, elas representam diferentes funções. São diferentes funções matemáticas da minha variável y em função da minha variável x. Poderia ser uma função parabólica. Algo desse tipo aqui. Eu poderia ter aqui o meu ponto 1, aqui o meu ponto 2 e uma parábola que passa por esse ponto 1 e passa por esse ponto 2. É a única opção de unir o ponto 1 ao ponto 2? Sem dúvida que não é. Eu poderia pensar numa linha reta que une o primeiro ao segundo ponto. Ou uma curva maluca como aquelas outras que eu tinha colocado anteriormente. O que importa é que
Ao longo desse caminho amarelo, que é a minha parábola, que eu chamei de 1, ou dessa curva 2, ou dessa curva 3, o que eu tenho são diferentes funções matemáticas que ligam uma variável y a uma variável x. Então, eu tenho uma curva y, que é uma função dessa minha variável x. Tenho uma curva y2, que é uma outra função dessa minha variável x. Nós pode entender como um deslocamento. Tenho uma outra curva 3, que é uma função h dessa minha variável x, e assim por diante, porque eu poderia pensar quantas outras funções eu quisesse, unindo o ponto 1 ao ponto 2. Elas são diferentes entre si? Obviamente são. Talvez sejam apenas ligeiramente diferentes. Então, digamos que eu tenha uma curva que passe pelo ponto 1 e o ponto 2, como essa linha reta. Digamos que eu tenho uma outra curva muito parecida com essa, que passa pelo ponto 1, bem próximo do ponto 2, depois ela vai passar pelo ponto 2 novamente. Então, ela é bem próxima da curva 2, mas não é exatamente igual à curva 2, tá certo? Seria uma outra possibilidade que eu tenho. Bem, e daí? Daí o seguinte, a partir do momento que você tem que a sua coordenada y, que você pode posição na vertical, é uma função da sua variável x, e isso é uma função de apenas uma variável, a gente poderia escrever o seguinte. Como é que você vai escrever a variação total em y? A variação é o incremento que a variável y sofre quando o x sofre um pequeno acréscimo. Então, essa variação em y, ela é dada pela seguinte relação. dy, ou seja, o quanto a função y varia, quanto a variável x varia, isso é a derivada de y em relação a x multiplicado pela variação em x. Então, digamos que a sua função é essa aqui. y2 igual a x2 menos 5x mais 6. Qual será a variação que ela sofre quando você está no ponto x igual a 2 e o incremento que você provoca em x é de 2 vezes 10 a menos 4. Ou seja, qual é a resposta que a sua função y dá em termos de variação quando você está no ponto x igual a 2 e a variável da qual ela depende vai sofrer essa variação? Isso é calculado por meio dessa relação aqui. O seu dy, nesse exemplo, ele seria dado pela derivada de y em relação a x, que vai dar 2x menos 5 multiplicado pelo incremento dx. Então, para cada valor de x, você vai ter uma variação em y correspondente, porque o valor da derivada vai mudar. O incremento que a função sofre depende do valor da derivada. Em locais onde a derivada é muito pequena, o incremento em y vai ser muito pequeno também. Em locais onde a derivada vai ser muito grande, o incremento correspondente ele pode ser muito grande. Então, para o ponto x igual a 2, você tem o quê? dy igual a 2 vezes 2 menos 5, isso aqui em x igual a 2, né? dy para x igual a 2 vai dar 2 vezes 2 menos 5, vezes 2 vezes 10 a menos 4. Então, você vai ter que o seu dy é igual a menos 2 vezes 10 a menos 4. Coincidência, né? Em módulo deu a mesma variação em x, que x. Mas enquanto a variação em x foi crescente, a variação em y foi negativa. Quer dizer, você aumentou o valor de x, mas o y vai diminuir naquele ponto, tá certo?
o y em x igual a 2, ele vale 0. 2 ao quadrado dá 4, mais 6, 10, menos 10 vai dar 0. Quando você estiver em x igual a 2, mais 2 vezes 10 a menos 4, qual vai ser o seu y? O seu y, nessa posição, que é x igual a 2 mais 2 vezes 10 a menos 4, ele vai ser igual ao y de x igual a 2 mais esse dy. É o valor da função no ponto original, mais o acréscimo que ela vai sofrer, positivo ou negativo, dado o acréscimo que você provocou em x. Então, isso aqui me daria o quê? 0 menos 2 vezes 10 a menos 4, que dá menos 2 vezes 10 a menos 4. Então, você salta da posição da coordenada x igual a 0 para a coordenada vertical menos 2 vezes 10 a menos 4. Tá certo? Para que eu preciso disso? É porque aqui, anteriormente, eu estava escrevendo o diferencial de ds em função da variação em x e da variação em y. Algo que é geométrico, porque vem lá do Teorema de Pitágoras. Então, nós acabamos de ver que o ds ele é igual a raiz quadrada de dx ao quadrado mais dy ao quadrado. Só que o y é uma função de x, e apenas de x. Se isso é verdade, eu posso escrever a variação em y como sendo a derivada da função y em relação a x multiplicada pelo incremento em x. O bacana disso é que agora a gente poderia escrever o meu incremento em função de uma única variável. O incremento em S, o elemento de deslocamento, ele vai depender de apenas uma variação, que é a variação em x. Eu vou ter dx ao quadrado mais dy ao quadrado, que vai ser derivada de y em relação a x ao quadrado, vezes dx ao quadrado. ds, então, vai ser igual a quanto? Agora eu passo a ter as duas parcelas dependentes de dx, está elevado ao quadrado, mas é dependente de dx. Eu poderia colocar esse dx em evidência, e como eu tenho aqui uma operação de raiz quadrada, o dx poderia ser lançado para fora da minha raiz quadrada. Então, eu ficaria com ds sendo escrito por 1 mais derivada de y em relação a x elevado ao quadrado, que multiplica dx. Então, esse é o comprimento de curva que eu tenho quando o x sofre uma pequena variação. Qual será o comprimento total da curva? É aquele parâmetro L que eu tinha colocado, definido agora há pouco, que era a integral do ponto 1 até o ponto 2 do comprimento ds. Uma vez que o ds está escrito em função de uma das minhas variáveis, eu posso escrever o comprimento da curva como a integral feita, agora sim, da variável x1 até a variável x2, porque a integral vai ser feita em x, da raiz quadrada de 1 mais derivada de y em relação a x ao quadrado integrada em x. É com essa equação
que eu calcularia o comprimento de qualquer curva. Qualquer curva daquelas que eu tracei naquela primeira figura poderia ter o seu comprimento calculado. Então, o tamanho dessa linha que nós estamos escrevendo aqui poderia ser dado por meio dessa relação que a gente obteve agora. Espera só um minutinho, gente. Por meio dessa relação aqui. Mas, com isso, nós ainda não estamos respondendo a primeira pergunta que nós fizemos. Qual é o menor comprimento que une o ponto 1 ao ponto 2? Não dá para ter uma resposta para isso nesse momento, por uma razão. Nós não sabemos quem é essa função y. E aí agora eu vou lembrar para vocês aquela definição não muito rigorosa do que era o tal cálculo variacional, do que é o tal cálculo variacional, mas eu lembro para vocês que eu tinha dito o seguinte: você normalmente vai empregar o cálculo variacional quando você quer extremizar relações, ou seja, maximizar ou minimizar relações definidas por integrais. Aqui eu tenho uma relação definida por uma integral. E aí agora, a pergunta que eu faço é a seguinte: qual será a função y de x que vai tornar o comprimento L o menor possível? Esse é o objetivo do cálculo das variações. Por trás do cálculo das variações, existe uma outra ferramenta matemática que é o chamado cálculo funcional. Aquela quantidade que eu coloquei ali agora há pouco, 1 mais derivada de y em relação a x elevado ao quadrado, é um exemplo de algo que eu chamo de um funcional. Um funcional é algo bem diferente de uma função. O que vem a ser uma função, pelo menos em termos bem simplesinhos? Uma função é uma espécie de mapeamento que você faz entre conjuntos, entre números de um conjunto e números de um outro conjunto. Então, é uma regra ou uma lei de associação entre números de um conjunto e números de outro conjunto. Em geral, como é que a gente dá nome a esses conjuntos? Esse primeiro conjunto ele costuma receber o nome de domínio. O outro conjunto ele costuma receber o nome de imagem. Lá no ensino médio, ou mesmo lá no cálculo 1, vocês viram isso. Se você pega então a função y igual a x ao cubo mais 2, você pode atribuir qualquer valor à variável x e qualquer valor à variável y. Então, a sua função y, ela costuma ser definida da seguinte forma. Ela é uma função que é definida no conjunto dos números reais, te levando a respostas que vão se encontrar no conjunto dos números reais.
Isso aqui, então, é meu domínio, o primeiro conjunto é o conjunto de onde eu parto, e isso aqui é a minha imagem. Então, você sai atribuindo valores para x, que são valores pertencentes ao primeiro conjunto, faz a continha, que é a lei de associação, e obtém valores para o segundo conjunto. Um funcional é diferente. Um funcional, ele é uma quantidade que não é dependente de um número. A função é dependente de um número. O funcional, ele é uma quantidade dependente de uma função. A gente costuma simbolizar um funcional dessa forma. O funcional, ele costuma ser, enquanto a função é dependente de uma variável, o funcional, ele é dependente de uma função. De certa maneira, você também define uma lei de associação para o funcional. Ele é definido de uma função em um conjunto numérico. Então, há uma diferença essencial entre funcionais e funções. Enquanto a função faz um mapeamento de números em números, ela faz um link de números de um conjunto em números de outro conjunto, os funcionais não. Os funcionais, eles mapeiam funções em números. Vejamos. Vamos pegar, por exemplo, esse nosso exemplo aqui. Digamos que eu tenha a seguinte função. Y igual a x mais 2. Vou chamar essa função de y1. Qual será o comprimento que a minha curva vai possuir se eu fizer o cálculo do comprimento da curva entre x1 igual a 2 e x2 igual a 5? Ora, o comprimento de uma curva no plano é dado pela raiz quadrada de 1 mais a derivada de y em relação a x elevado ao quadrado, integrado em x. Até para eu não cair em nenhuma armadilha, eu escolhi um exemplo bem bobo. Por quê? Porque a derivada que eu vou ter na sequência é muito simples. A derivada de y em relação a x, para essa função y1, ela vale simplesmente 1. Vai dar 1 ao quadrado, integrado em x. Então, isso aqui você vai ter o quê? Isso vai dar raiz de 2, que é uma constante, integral de dx, que é o que vai sobrar, que é x, integrada entre x1 igual a 2 e x2 igual a 5. Então, o comprimento dessa curva, ele vai valer 3 raiz de 2. De que curva nós estamos falando? Na verdade, de uma reta. Se é a reta dada por x mais 2, digamos que seja essa reta aqui, e se aqui eu tenho o ponto x1 igual a 2, e aqui eu tenho o ponto x2 igual a 5, eu estou falando por meio dessa conta em como calcular esse comprimento aqui. Esse comprimento, dado por essa relação aqui, ele vale 3 raiz de 2. É provável que não fosse necessário utilizar o cálculo de um funcional, ou essa expressão do comprimento da curva em termos de uma integral, para um exemplo como esse.
Por quê? Por uma razão simples. Aqui você tem um segmento de reta, né? E isso aqui você conseguiu perceber e associar a um triângulo retângulo. Se você calcula o valor da função no ponto x1 igual a 2, você vai ter que isso aqui vai dar 4. Se você calcula o valor da sua curva em x2 igual a 5, 5 mais 2, isso aqui vai dar 7. Então você tem um triângulo onde um cateto mede 3 e o outro cateto mede 3 também. Daria para calcular tranquilamente esse segmento, esse comprimento, por meio do teorema de Pitágoras. Esse comprimento que eu vou chamar de L, ele também poderia ser dado pela raiz de 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Ou raiz de 2 vezes 3 ao quadrado, que dá 3 raiz de 2. O mesmo resultado que antes. Para uma reta, isso é fácil, isso é verdadeiro. Mas digamos que a minha curva fosse essa aqui. Digamos que eu tenho essa outra função aqui. y2 de x igual a tangente de x. Ora, y2 igual a tangente de x vai me dar um comprimento de curva que eu vou chamar de L2, que é igual a quê? A integral. Vamos imaginar que eu faça outra vez a coisa entre x1 igual a 2 e x2 igual a 5, da raiz quadrada de 1 mais derivada de tangente de x em relação a x elevado ao quadrado, integrado em x. Gente, me dê um minutinho, tem uma pessoa pedindo para entrar na sala. Só um instante. Não. Então, esse L2 dá o quê? Integral feita de x1 igual a 2 até x1 igual a 5, da raiz de 1 mais derivada da tangente. Quanto que dá? Secante ao quadrado. Secante ao quadrado, certo? Isso dá secante ao quadrado de x elevado ao quadrado, integrado em x. L2 vai ser a integral feita de 2 até 5, da raiz de 1 mais secante a quarta de x, dx. Façam isso como problema em casa. Tentem calcular essa integral e vejam o que isso vai dar. O objetivo aqui não é nem tanto o cálculo dessa integral. O que eu quero mostrar para vocês? Simples. Mudou a função que une os dois pontos, você vai mudar o valor da integral e, portanto, você vai mudar o valor do número L. É nesse sentido que eu estou dizendo que essa quantidade é um funcional. Para cada função diferente, aquela quantidade L, dada pela integral de 1 mais dy, derivada de y em relação a x elevado ao quadrado, te dá um valor diferente. Mudou a função y, você vai ter um L diferente. Então, você não está associando um número a um número, como é na relação usual entre funções. Você está estabelecendo uma relação entre funções e um determinado número, que nesse caso a gente está chamando de comprimento da curva. Conceitualmente, vocês estão entendendo a ideia? Sim. Gabriele, Vitor?
Vitor digitou que sim. Sim. Gabriele, não sei. Sim. Então tá bom. Então agora, vamos colocar um outro exemplo. Por que nós vamos colocar um outro exemplo e não vamos tentar descobrir ainda qual é a menor distância entre dois pontos no plano? Porque eu ainda não mostrei o que é o cálculo das variações. Tá certo? Esse vai ser o nosso próximo passo. Vamos, entretanto, fazer um outro exemplo. Esse é um exemplo já linkado com ótica. O princípio de Fermat. O princípio de Fermat é um princípio da ótica geométrica. Na verdade, é um dos maiores resultados da matemática de todos os tempos, que basicamente tenta responder a seguinte pergunta: qual é o menor caminho que a luz percorre entre dois pontos no interior de um material? Então, digamos que você tem uma espécie de uma caixa aonde você vai fazer um raio de luz se propagar. De que é feita essa caixa? Pode ser vidro, pode ser água, entendeu? Qualquer material que seja transparente à passagem de luz. Ainda que ele absorva um bocado de luz, ele permite a propagação da luz no seu interior. Então, digamos que você vai incidir um raio de luz nesse ponto aqui. A luz vai, então, se propagar no interior desse material. Digamos que ela se propague de acordo com os segmentos de reta. Eu quero saber o seguinte: qual será o menor caminho que a luz vai percorrer unindo o primeiro ao segundo ponto? Para a gente poder construir essa relação, a gente tem que levar em conta alguns aspectos a respeito da propagação da luz no interior de um material. A maneira como a luz se propaga dentro de um material depende de propriedades ópticas do material. Depende principalmente do chamado índice de refração do material. Por que depende do índice de refração? Porque diferentes índices de refrações fazem com que os materiais tenham diferentes velocidades de propagação da luz. Então, primeiramente é o seguinte: se eu decompuser essa curva em segmentos, como eu fiz no exemplo anterior, então digamos que aqui eu tenha um segmento percorrido pelo raio de luz, agora sim nós estamos de fato pensando num movimento, né, de fato, né, anteriormente era uma especulação matemática, né, mas agora se isso realmente é um segmento que é percorrido por esse raio de luz, vai depender da velocidade da luz no interior desse material. Eu vou chamar por V. E esse V multiplica o intervalo de tempo que você gasta para poder cumprir, para poder varrer esse segmento. Mas esse V, que é a velocidade da luz dentro do material,
depende de uma propriedade ótica do material, que é o seu índice de refração. Lá no curso de Física 4, vocês devem ter visto que o índice de refração de um material é a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade do raio de luz no interior do material. Esse C aqui, a velocidade da luz no vácuo, aproximadamente 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Quer dizer, então, que essa sua velocidade ela é igual à razão entre a velocidade da luz no vácuo e o índice de refração. ds, então, é igual a C dividido por N dt. Quem é ds? Ora, ds é um segmento de curva. Um segmento de curva poderia ser escrito como raiz quadrada de dx ao quadrado mais dy ao quadrado, que é igual a raiz de 1 mais dy dx, derivada de y em relação a x ao quadrado, multiplicado por dx. Isso aqui é meu elemento de caminho ds. É exatamente a mesma operação que nós fizemos anteriormente. Se eu substituir essa relação naquela relação cinemática entre a distância percorrida e o tempo gasto, eu vou ficar então com o seguinte. Se ds é igual a v vezes dt, ds vale raiz de 1 mais derivada de y em relação a x elevado ao quadrado, multiplicando o elemento dx. Isso aqui é igual à velocidade de propagação da luz do material, que é c sobre n, vezes o intervalo de tempo dt. Vamos refazer a pergunta. Vamos imaginar que nós estamos querendo calcular o tempo para que a luz possa percorrer o espaço entre aqueles dois pontos em alguma curva. Não sei que curva que é essa. Ora, dt é o tempo para andar uma pequena distância ds. Se eu quero obter o tempo total, eu preciso integrar os dois lados dessa relação. Então, se eu integrar, eu obtenho o tempo total no percurso de 1 para 2. Eu tinha isso aqui, né? 1 mais derivada de y em relação a x, multiplicado pelo elemento de caminho dx. Isso aqui igual a n dividido por c, que é a minha velocidade, vezes o incremento de tempo dt. O tempo total seria obtido por meio de uma integração. Eu ficaria, então, com o seguinte. T, que seria a integral de dt, igual a uma integral feita da posição x1 até a posição x2 de c sobre n, raiz de 1 mais derivada de y em relação a x ao quadrado, integrado em x. Dá para a gente obter qual vai ser o tempo de menor percurso? Ainda não. Nós ainda não sabemos fazer cálculo variacional. Mas tá aqui, eu tenho o mesmo problema que eu tinha antes. Qual será a função y que torna o meu tempo t o menor possível? Vai depender do índice de refração. Se o índice de refração for uma constante, ele pode sair para fora do material, e aí você vai ter a integral que mede o comprimento de caminho entre o primeiro e o segundo ponto. É no plano? Intuitivamente, você sabe que esse segmento vai dar uma reta. É daí, então, que surge o princípio de propagação retilínea de um raio luminoso.
que diz que num meio transparente e homogêneo, para que o índice de refração seja constante, a menor distância entre dois pontos, o caminho percorrido por um raio de luz é uma reta. Porque é uma reta que vai tornar o tempo de percurso entre o ponto 1 e o ponto 2 o menor possível. Mas pode ser que o meio não seja homogêneo, então o índice de refração não é constante. Nesse caso, eu não posso colocar o n para fora dessa integral. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que, de uma maneira geral, esse problema ele é da mesma natureza que o problema anterior. Nós estamos tentando buscar qual a função y que vai fazer com que esse tempo t seja o menor possível. Então, qual a função y que torna esse meu tempo t o menor tempo possível? Se não é o menor tempo possível, podem ser várias funções diferentes, tá certo? Aí vão ser vários caminhos diferentes pelos quais a luz vai passar. Mas qual será a função que torna o tempo o menor possível? Novamente, é uma quantidade que está sendo minimizada e é uma quantidade calculada por meio de uma integral. Para a gente começar a responder a essas questões, chegou o momento da gente começar a falar do cálculo de variações, ou cálculo variacional. E aí, chegou o momento de falar numa equação que a gente vai ver no nosso contexto de mecânica de uma maneira bem particular, que é a equação de Euler-Lagrange, que vai atuar em coisas como energia cinética e energia potencial. Mais tarde a gente vai ver o porquê. Mas, na verdade, a equação de Euler-Lagrange não é apenas para problemas mecânicos, não. Então, nesse momento, a gente vai deduzir essa equação de Euler-Lagrange. Vejam só. Os dois problemas que nós montamos, os dois exemplos que a gente montou, eles possuem um aspecto em comum. O comprimento de uma curva ele foi dado pela raiz de 1 mais a derivada de y em relação a x elevada ao quadrado integrada em x. O tempo de percurso da luz no interior de um material foi dado por uma relação bastante parecida. Você depende da raiz quadrada, aliás, da razão entre a velocidade da luz e o índice de refração, e 1 mais a derivada de y em relação a x ao quadrado integrada em x. O que é comum nesses dois problemas? O que é comum e que será comum no nosso ponto de vista sobre o cálculo de variações é o seguinte: você tem uma quantidade a ser calculada que depende das seguintes quantidades. Eu tenho uma quantidade que eu vou chamar de S, que no primeiro exemplo era um comprimento, no segundo exemplo é um tempo. E ela é calculada em linhas bem gerais da seguinte forma. Ela depende, ou é definida em termos de uma integral entre dois pontos, x1 e x2, de uma função, aqui a minha raiz quadrada é uma função,
Essa função, por sua vez, depende de uma função, que é a minha função y. Nesses nossos dois exemplos, depende da derivada dessa função y em relação a x. E, obviamente, vai depender da própria variável x. Os funcionais vão ter essa cara, de uma maneira geral. Vão ser definidos, pelo menos aqui no nosso contexto da mecânica, por meio de integrais, certo? De funções que dependem de uma outra função, da derivada dessa função interna, e ainda, claro, da própria variável da qual elas dependem. A minha questão é, qual será a função y que torna essa quantidade de S, dada por essa integral, um mínimo ou um máximo, certo? Esse y é uma função que, em princípio, é desconhecida, tá certo? E entre todas as funções possíveis, eu desejo saber qual é a função que torna essa minha conta a menor possível. Só um minutinho, calma, meu braço enrolou aqui. Beleza? Esse y é uma função qualquer, mas ela vai conectar o primeiro até o segundo ponto. Basicamente, isso aqui. Você tem um ponto com coordenadas x1 e y1. Um outro ponto com coordenadas x2 e y2. E alguma função que conecta esses dois pontos. Tá certo? Então, a gente vai tentar responder a seguinte pergunta. Aquela curva que eu coloquei... Só um minutinho. Aquela curva que eu coloquei agora há pouco, ela representa uma possível função. Mas você tem infinitas funções diferentes que podem nascer naquele primeiro ponto e morrer no segundo ponto. Então, a gente vai tentar responder a seguinte questão. Entre todas as funções possíveis que conectam o primeiro ao segundo ponto, eu quero determinar uma em particular. Eu quero aquela que torna aquela quantidade S, que é dada por aquela integral, mínima ou máxima. Para nós, em geral, vai ser mínima. Mas em alguns problemas pode ser máxima também, tá certo? Mas por hora, tanto pode ser um ponto de mínimo, pode ser uma quantidade minimizada quanto maximizada. Na linguagem técnica, a gente costuma dizer que S será estacionária. E é em cima disso que a gente vai se debruçar a partir de agora. Então, veja bem. Você tem uma função que torna aquela quantidade S a menor possível. Digamos que a função te dê essa curva aqui. Então, isso aqui vai ser representado por y de x. Então, eu tenho uma quantidade S que é dada por uma integral de x1 até x2. Essa integral vai ser calculada em cima de uma função que pode depender da variável y de x, da derivada de y em relação a x e, eventualmente, do próprio x.
e isso integrado em x. Digamos que essa função aqui, eu vou chamar essa função aqui de y0. Essa y0 é uma possível função dentre um monte de funções que conectam o primeiro ao segundo ponto. Cada linha dessas aqui, cada curva dessas, representa uma possível função. A y0 é essa aqui. O que ela tem de particular? Eu não sei que função é essa, mas eu estou admitindo que ela existe e é ela que torna essa quantidade S um mínimo. Ou melhor, para ser mais preciso, vai tornar o S uma quantidade estacionária. Sabemos que quantidade, que função é essa? Não. Não sabemos. Desejamos determiná-la. Mas nós não sabemos que função é essa. O fato é o seguinte. Qualquer outra função que você escrever que passe pelo ponto 1 e 2, mas não seja a y0, vai ter uma diferença em relação ao y0. Então vamos imaginar o seguinte. Eu vou definir o conjunto de funções y de x a partir da função y0 de x, mais uma espécie de uma deformação. Eu vou perturbar a minha função. Então, o meu y de 0 de x, que é aquela quantidade que minimiza essa integral S, o y0 vai ser somado com uma certa função arbitrária, eta de x. Certo? Então, esse eta de x aqui é uma variação funcional provocada em y0 de x. Ou seja, você deformou a função original, somou uma função qualquer, deu outra função. A única coisa que você não pode mudar são os pontos, vamos dizer assim, inicial e final. Então, o y0 no ponto x1, que seria esse ponto aqui, ele te retorna uma quantidade y1. Então, para x1, a minha função vale y1. Se você vai cá para o ponto x2, você tem a mesma coisa. O y0 de x2 é igual a uma outra função y2. E daí? Daí que as outras funções que você define, as outras curvas, elas passam exatamente pelo mesmo ponto 1 e pelo mesmo ponto 2. Isso quer dizer que as outras funções que você define nas extremidades do caminho, elas são iguais a y0. Então, você parte de um mesmo ponto para todas. Chega no mesmo ponto para todas. Mas o percurso a ser seguido ele é diferente em todas elas. O fato é o seguinte. A função y de x, ela é a função y0 que extremiza a integral mais o eta de x. A função y no ponto x1, ela tem que ser igual ao y0 de x1 mais um eta de x1. A função y no ponto x2 é a função y0 no ponto x2 mais o eta de x2. Mas observem bem. Nos pontos x1 e x2, as funções y, quaisquer que sejam elas, ou a y0, te dão o mesmo valor. Então, para a função y0, no ponto x1,
qualquer que seja a outra função que você tenha, ela te retorna o mesmo valor y de x1. No ponto x2, você tem que o y0 de x2 vai dar qualquer outra das suas funções também naquele ponto x2. E daí? Simples. Significa que as perturbações que você colocou na função x1, na função y0, e no ponto x1 e no ponto x2, elas têm que valer zero. Porque a deformação, ela só acontece fora das extremidades do caminho. O caminho só é deformado fora dos pontos extremos. Então, no meio do caminho, a deformação existe. Mas nas ponteiras, eu estou imaginando que não. Então, nas extremidades, as duas funções de deformação que você utilizou, elas valem zero. Alguma pergunta até esse momento? Tranquilo. Tá dando para acompanhar? Tá sim. Ok? Então, veja só. A sua função y de x poderia ser escrita, por exemplo, como y0 de x mais, vamos dizer, um parâmetro alfa vezes zeta de x. Os problemas, eles se tornam equivalentes se você fizer o alfa igual a zero. Eles são absolutamente iguais se o alfa é zero. Quem que é esse alfa? É um parâmetro numérico. Basicamente isso, é um número. Pode ser 1, 2, 0,1. É apenas uma maneira diferente de escrever o mesmo problema anterior. Tá certo? Eu estou redefinindo a função comparado com o caso anterior, né, a menos desse parâmetro alfa. Tá certo? O que acontece com aquela quantidade S? O S sempre será maior que novamente parece que alguém me chamando, só um minuto. Mano. O S ele sempre vai ser maior ao longo de qualquer outro caminho que não seja o y0. Ô Edson, Oi. o que você quis dizer com os problemas são equivalentes quando o alfa é zero? Se você faz o alfa igual a zero, o y de x, ou seja, a curva que representa qualquer caminho que una o ponto 1 ao y2 é equivalente ao y0 de x. Basicamente é isso que é. Se você regula esse parâmetro alfa de tal forma que ele é igual a zero, ao fazer o alfa igual a zero, você mata a função de deformação. E aí, com isso, você faz com que as funções sejam iguais. Nesse sentido, os problemas são equivalentes. Assim, beleza. Ok? Então, a ideia é que essa quantidade S sempre vai ser maior ao longo de qualquer caminho que não seja o y0 de x. Tá certo? O que nós desejamos, então? Desejo fazer o seguinte. Eu desejo extremizar o valor de S. Ou seja, eu quero descobrir de que maneira eu poderia encontrar a função que minimiza essa quantidade S.
No final das contas, eu insisto, pode ser minimizar ou maximizar. Na física, em geral, não é sempre não, mas em geral a gente vai trabalhar com problemas de minimização. Se você aplicar cálculo variacional em mecânica quântica, seguramente sempre será minimização. Mas aí já são outros 500, eu não vou entrar nessa seara, não. Mas do ponto de vista da física clássica, há situações em que, às vezes, você pode querer maximizar o problema. Talvez não vai dar tempo na aula de hoje, não, mas na próxima aula eu tento colocar um exemplo em que a gente vai maximizar uma função por meio de cálculo variacional, tá certo? Mas, em geral, a opção mais forte acaba sendo essa aqui, a minimização, tá certo? Como eu estou fazendo o controle dessas funções por meio desse parâmetro alfa, o que eu desejo, no final das contas, é o seguinte: tornar a minha função S um mínimo ou um máximo significa calcular a derivada de S em relação a alfa e exigir que essa derivada seja igual a zero. Onde eu acho que isso vai acontecer? Parece que vai acontecer para alfa igual a zero. Se o alfa for zero, eu resgato a função que eu estou supondo que minimiza o cálculo daquela minha integral. Tá certo? Então, eu vou escrever o meu funcional da seguinte maneira agora. S vai ser uma integral feita entre os pontos x1 e x2 da função que depende de y de x, da derivada de y em relação a x e do próprio x, integrado em x. Feita entre o ponto x1 e o ponto x2. O S vai ser, então, a integral de x1 até x2 da função que depende do y, que é igual a y0 de x mais alfa vezes zeta de x, certo? Que depende da derivada de y em relação a x, que é a derivada de y0 em relação a x, mais alfa, que é uma constante, vezes a derivada de eta de x em relação a x e da própria variável x. E isso aqui integrado em x. Por que isso? Porque a gente viu agora há pouco que o yx é igual a y0 mais um alfa vezes a função eta de x. Então, eu substituí a dependência em y de x pela sua dependência funcional e explicitei a dependência da derivada. Derivei o y, que seria a derivada de y0, mais o alfa, que é uma constante, vezes a derivada do eta de x em relação a x. Ok? Ora, o que nós queremos fazer no final das contas? Eu quero calcular a dependência desse negócio com esse parâmetro alfa. Então, primeiro eu vou calcular, se eu quero calcular a derivada de S em relação a alfa, para no final das contas exigir que essa derivada seja zero, para extremizar a função, né, maximizar ou minimizá-la, a derivada de S em relação a alfa vai entrar dentro dessa integral. Ela vai depender, então, da derivada de F em relação a alfa. Então, nós vamos precisar calcular a derivada de F em relação a alfa. Essa derivada vai ser parcial, porque o F depende do y0, do alfa, do eta de x, das derivadas e do próprio x, além de depender do próprio alfa. Ok? Então, vamos tentar calcular essa derivada do funcional f em relação a alfa. Fazer a derivada do f
em relação a alfa é fazer a derivada em relação a alfa de algo que depende da sua função y0 mais alfa eta de x, que depende de y' de zero, que vai ser o equivalente à minha derivada do y0 em relação a x, mais alfa vezes eta' de x, que é a derivada do eta em relação a x, estou usando um novo símbolo a partir de agora, e do próprio x. Para fazer essa conta, ou começar a abrir essa conta, eu vou usar a regra da cadeia. Eu vou levar em conta várias dependências que eu tenho aqui no meio do caminho. Então, veja. Ao fazer a derivada de f em relação a alfa, eu posso escrever essa derivada como a derivada de f em relação a y vezes a derivada de y em relação a alfa. No caso aqui, eu até estou me referindo a y0, certo? Mas, nessa parcela, eu também tenho uma dependência em alfa. Mas como f depende da derivada, então aqui eu deveria fazer a derivada. Aliás, não, minto. Aqui vai ser a derivada em relação a y mesmo. Que é y0 mais um alfa eta de x. Aí agora eu tenho a derivada do f em relação a y', que é a derivada de y em relação a x, vezes a derivada de y' em relação a alfa. Há necessidade de fazer a derivada da última parcela? Não, não há. Porque o x não depende de alfa. Então, mesmo que eu fosse calcular a derivada parcial do f em relação a x, e na sequência fosse fazer a derivada do x em relação a alfa, o fato do x ser independente de alfa faz com que essa derivada se anule. Então, não há uma preocupação, né, em se manter a derivada explícita em relação a x. Porque a derivada do x em relação a alfa ela vai se anular. Ok? Ora, isso vai me dar o quê, então? Uma vez que o y de x é igual a y0 de x mais um alfa eta de x, se você quer calcular a derivada parcial do y em relação a alfa, você vai levar em conta que o y0 não depende do alfa. Então, o y0 derivado em relação a alfa daria zero, porque a derivada é parcial. Aí vem a dependência real em alfa, o alfa eta de x. Derivada de alfa em relação a alfa é 1. O eta de x em si não é dependente de alfa. Então, isso aqui daria simplesmente como resultado eta de x. Aí vem a derivada do funcional f em relação a y'. É a derivada feita em relação à própria derivada do y. Uma vez que o y é y0 mais alfa eta de x, a derivada de y em relação a x, que é meu y' de x, seria a derivada da função y0 de x, ou y'0, mais, vou derivar o y' em relação a alfa, o eta de x tem que ser derivado, né? O alfa é uma constante, sai para fora da nossa derivada. Aí vem a derivada do y' em relação a alfa, que vai, aliás, estou calculando o primeiro y', né? Quem que é y' primeiro? Para depois voltar no cálculo da derivada de s. Então, a derivada de y em relação a x, repetindo, é o y' de x, que é y0 mais alfa, eta' de x, que é a derivada do eta
em relação a x. O alfa é só, por hora, uma constante. Aí eu chamei a atenção que a derivada do y em relação a alfa dá o eta de x. E dessa expressão, a derivada parcial do y' em relação a alfa dá eta' de x. Então, a derivada de f em relação a y', ela dá eta' de x. Então, nós vamos ficar com derivada de f em relação a alfa vai me dar o quê? A derivada de f em relação a y vezes eta de x mais a derivada de f em relação a y' vezes eta' de x, e a última parcela ela vai ser eliminada. Quando eu vou fazer, então, a derivada total do S em relação a alfa, isso aqui me dá a integral feita de x1 até x2 do que? Se eu vou fazer a derivada em relação a alfa, eu teria que, dentro da integral, calcular a derivada total do f, que é essa derivada que eu acabei de calcular, que dá como resultado eta de x vezes del f del y mais eta' de x vezes a derivada de f em relação a y'. E isso aqui integrado em x. Como que você vai resolver essa integral? Claro que a solução é uma solução genérica, eu quero encontrar um resultado geral, porque eu não falei nem quem é essa função f e nem quem é essa perturbação eta. Daí eu não sei quem é o eta' também. Mas, a despeito do resultado ser o mais geral possível, o fato é que essa expressão, a segunda parcela, ela pode ser resolvida via integração por partes. De que forma? Vamos chamar a atenção desse termo aqui, então. Quando você vai fazer a integral da derivada do eta em relação a x, vezes a derivada de f em relação a y', e isso integrado em x, de x1 até x2, você poderia escrever isso aqui da seguinte maneira. Derivada do eta' de x é a mesma coisa que a derivada de eta de x em relação a x, derivada parcial do f em relação a y, dx, feita entre x1 e x2. Você pode, sem nenhum problema, reordenar esses termos. Ao reordenar esses termos, você fica com a derivada de f em relação à derivada de y', vezes a derivada total de eta de x em relação a x, dx. Na primeira parte da aula, houve um momento em que eu explicitei uma coisa. Eu fiz uma discussão a respeito de como é que você calcula o incremento de uma função quando a variável dela sofre uma pequena variação. O incremento em y é a derivada de y em relação a x multiplicado pelo incremento em x. É exatamente o que eu tenho aqui agora, nesse meu reordenamento. Quando eu escrevo a derivada de eta em relação a x
multiplicado pelo incremento em x, eu estou obtendo o incremento em eta. A variação que a função eta sofre quando a variável x sofre uma pequena variação. Isso aqui é um d eta de x. E aí a minha segunda parcela seria ', a integral feita de x1 até x2 de del f, del y', d eta de x. Eu tinha dito agora há pouco que isso aqui pode ser resolvido via integração por partes. E pode. Porque isso aqui pode ser interpretado da seguinte maneira. Isso aqui é o produto de uma função u por um incremento dv. E a gente sabe da técnica de integração por partes que a integral de uma função u por um incremento de uma função v, feita entre um ponto x1 e um ponto x2, é igual ao produto da função u pela função v, avaliada nos extremos do intervalo, de x1 até x2, menos a integral de v du. A integral de eta de x vezes a sua função u, que no caso o diferencial de u, né, que é o diferencial da derivada de f em relação a y', ou seja, u vezes v menos v vezes du. Certo? Isso aqui me daria o quê, então? O u é a minha função df dy, derivada parcial de f em relação a y. Menos. O v é a minha função, aliás, perdão, é u vezes v, né? O v é a minha função eta de x. Só que essa primeira parcela, ela é avaliada entre x1 e x2. Menos a integral de eta de x vezes a derivada de f em relação a y'. Pergunto para vocês. Essa primeira parcela aqui, vocês conseguem me dizer quanto que ela dá? Ela vai dar 0. Por que você acha que ela vai dar 0, Kevin? Porque no começo lá, quando você definiu eta, você mostrou que eta de x1 e eta de x2 dava 0. Exatamente. Essa parcela, ela vai ser calculada nos extremos do intervalo. Mas lembre-se o seguinte, quando eu defini os dois pontos que seriam conectados, daí aquela função y0 de x, eu saí definindo um monte de curvas aleatórias que uniam o ponto 1 ao ponto 2. E eu exigi o seguinte, essas funções que cercam a função y0 são y de x igual a y0 de x mais um alfa vezes uma função eta de x, elas são diferentes do y0 em todos os pontos, menos em 1 e em 2. Esse cara, ele vai ser calculado em x1 e em x2, onde eu já sei que o eta de x1 é igual ao eta de x2 igual a 0. Então, essa parcela aqui não contribui para o meu resultado.
ela vai realmente desaparecer. E daí? Daí que eu posso voltar agora na derivada de S em relação a alfa. A derivada de S em relação a alfa é igual à integral entre os pontos x1 e x2 de quê? Da derivada de f em relação a y vezes a derivada de y em relação a alfa. Deixa eu só ver se é essa notação que eu estava empregando mesmo. Isso, del f, del y, del alfa. E é nessa segunda parcela que eu trabalhei agora há pouco. Né? Eu até já tinha o resultado, né? Da eta de x, del f, del y. Então nem precisa colocar isso aqui. Isso aqui dá eta de x vezes del f, del y. Mais eta' del f, del y, que é a segunda parcela, que eu tratei via integração por partes agora há pouco. E eu estou mostrando que essa integral do eta' del f, del y, ela dá como resultado esse resultado. Isso aqui, ela dá menos eta vezes o diferencial da derivada de f de y em relação a y'. Mas o que vai ser esse diferencial da derivada de f em relação a y'? Isso é, novamente, a derivada em relação a x do del f, del y' multiplicado pela variação em x dx. Qualquer função de uma variável da qual você queira calcular um diferencial, é assim que você faz no final das contas, tá certo? O incremento que a função sofre é a derivada dela vezes o incremento da variável dela. Eu usei esse resultado novamente. Qual que é a vantagem de ter feito essa sequência de operações? Vocês já vão perceber. É que antes, na hora que eu comecei a montagem do cálculo para tentar calcular a derivada de S em relação a alfa, havia uma dependência na variação da função e na sua derivada. Quando eu emprego a integração por partes para poder eliminar a derivada do eta', eu vejo que com isso sai a derivada do eta' e sobra somente o eta de x. As duas parcelas, que antes dependiam uma de eta e a outra da derivada de eta, agora dependem apenas de eta. Essa é a grande vantagem. Isso vai multiplicar a derivada de f em relação a x, del f, del y'. Esses dois caras, eles são multiplicados pelo incremento dx. Né? Isso aqui é integrado em x. Eu converti esse diferencial que aparecia antes no diferencial como é que eu vou dizer? Eu converti o diferencial da derivada de f, né, em termos da sua derivada em relação a x multiplicada pelo incremento em x. Como eu tinha dito, a vantagem é a seguinte. A integral feita de x1 até x2 de eta de x que multiplica del f, del y, menos a derivada em relação a x de del f, del y' integrado em x. É assim que eu calcularia essa derivada. Mas não é isso exatamente que eu quero. Eu não é exatamente calcular essa derivada. O que eu quero é exigir
que essa derivada seja zero. Mas eu quero que a derivada seja zero, independente da função eta de x. Ou seja, qualquer que seja a função eta que passe no ponto x1 e x2, eu vou exigir que a derivada dela em relação a S, que a derivada do S em relação ao alfa, dê zero como resultado. Vejam, gente. Se você está exigindo que essa quantidade aqui dá zero, aliás, a integral desse negócio dá zero, independente dessa função, só existe uma possibilidade. Se o resultado tem que dar zero, independente de quem seja o eta, então pode ser um eta igual a x, igual a tangente ao cubo de x, seno ao cubo de x à oitava, qualquer maluquice que você pensar para esse eta de x. Se qualquer que seja essa função eta, essa derivada seja zero, só há uma possibilidade. Esse resultado, ele só é obtido se a derivada do f em relação a y menos a sua derivada em relação a x da derivada de f em relação a y' for igual a zero. Se o resultado vai dar zero para a derivada total, independente da perturbação eta, só é possível se esse termo no colchetes for igual a zero. É assim que eu vou encontrar a função y que extremiza a minha quantidade S. Essa equação aqui é que nós vamos chamar, a partir de agora, de equação de Euler-Lagrange. Então, ela diz para mim o seguinte: a derivada em relação a x da derivada parcial de f em relação a y' menos a derivada parcial de f em relação a y é igual a zero. Essa equação tem que ser satisfeita como uma condição necessária para que você possa extremizar aquele funcional que a gente colocou agora há pouco. Um S calculado entre dois pontos x1 e x2 de uma função que dependa de uma outra função y, eventualmente da derivada dessa função e dessa variável x. Se você quer extremizar essa quantidade, a função que aparece dentro dessa integral, ela tem que obedecer à equação de Euler-Lagrange. Quer dizer, o f definido por essa integral só atinge um valor extremo, normalmente um valor mínimo, se essa função aqui dentro satisfizer a equação de Euler-Lagrange. Conceitualmente, vocês entenderam o que a gente está fazendo? Está dando para acompanhar? Sim. Sim. Gabriele, Vitor. Tá sim. Vamos então fazer um exemplo. Vamos imaginar que eu vou retomar aquela primeira coisa que eu tinha colocado, o comprimento de uma curva entre dois pontos x1 e x2. Nós vimos na primeira parte da aula que isso é 1 mais a derivada de y em relação a x elevado ao quadrado integrada em x.
que eu desejo? Primeiro, quem é a minha função f? É o cara que está dentro da integral. É a raiz de 1 mais a derivada de y em relação a x ao quadrado. Essa é a função que eu tenho. O S, que é a quantidade que em geral eu vou querer extremizar, é o comprimento da minha curva. Então o que a gente tem? Nós queremos obter no plano qual a menor curva que une dois pontos. Ou melhor, qual a curva que torna o caminho entre dois pontos o menor possível. Intuitivamente, a gente sabe que isso é uma reta do plano. Num espaço curvo, isso não é mais verdade, mas a gente não vai entrar nessa seara agora, não. Se eu quero obter e comprovar que a menor linha entre esses dois pontos é uma reta, o que eu estou procurando saber é o seguinte: qual a função y, qual a função y de x que torna L um mínimo? É isso que eu quero satisfazer. Para poder obter essa função, a gente precisa trabalhar em cima da equação de Euler-Lagrange. É isso que a gente vai fazer, então, a partir de agora. Tá certo? Então, a equação de Euler-Lagrange te diz que a derivada em relação a x da derivada parcial de f em relação a y' menos a derivada parcial de f em relação a x é igual a zero. Essa aqui é a equação de Euler-Lagrange que a gente acabou de deduzir. Quem é o seu funcional f? Ele é um funcional dependente de y, e de x. E ele é dado por quanto? Raiz quadrada de 1 mais derivada de y em relação a x elevado ao quadrado. Então vamos começar. Quanto dá a derivada parcial do seu funcional f em relação a x? Isso é a derivada parcial em relação a x da raiz de 1 mais... Aliás, minto, viu, gente? É a derivada de f em relação a y. Perdão, em relação a x. Está errado. Okay? É uma a derivada em relação a y' e uma outra em relação a y. Não tem nada de derivada em relação a y aqui. A x, perdão. Então, a derivada de f em relação a y vai ser a derivada parcial em relação a y de 1 mais o dy dx é o tal do y'. Y' elevado ao quadrado. Espera aí que tem uma pessoa pedindo para entrar na sala. Deve ser alguém da próxima. Quanto vai dar essa derivada parcial? Zero. Porque o funcional que você está derivando não depende de y. De maneira genérica, ele tem que depender de y, da sua derivada e de x. Mas nesse nosso exemplo, o funcional que nós estamos extremizando não depende do y. Ele depende só do y'. Então esse cara aqui vai dar zero como resposta. Então você tem que a derivada em relação a x de del f, del y' tem que dar zero. Tudo bem. Então o del f, del y' vai ser uma constante. Vamos calcular primeiro quem que é o del f, del y'. Del f, del y' é a derivada feita em relação a y' da raiz de 1 mais y' elevado ao quadrado. Se você aplicar a regra da cadeia,
você vai ver que isso aqui vai dar 1 sobre 2 vezes a raiz de 1 mais y' elevado ao quadrado, vezes 2y'. Você tem que aplicar a regra da cadeia no interior do seu radicando. Esse 2, rachar fora com esse 2. Então, você tem que a derivada em relação a x, da derivada dessa raiz quadrada em relação a y', vai dar a derivada de y' sobre raiz de 1 mais y' elevado ao quadrado. E isso aqui tem que ser igual a zero. Logo, se essa derivada em relação ao parâmetro x está dando zero, significa que esse cara aqui dentro tem que ser igual a uma constante, porque somente as constantes têm derivadas nulas. Isso aqui vai dar uma constante que eu vou chamar de k. Y' tem que ser igual a y' dividido por 1 mais y' elevado ao quadrado é igual a k. Eu vou elevar os dois lados dessa relação ao quadrado e vou ficar com, então, o seguinte, para eu eliminar essa raiz aqui no denominador. Y' ao quadrado igual a k ao quadrado que multiplica a raiz quadrada dessa bagaça elevada ao quadrado dá a própria bagaça. Então, isso dá 1 mais y' elevado ao quadrado. Quem eu desejo resolver nessa equação e encontrar? Eu quero encontrar a função que torna a minha equação de Euler-Lagrange satisfeita. Eu tenho a derivada dela. Então, isso aqui vai acabar se tornando uma equação diferencial. Simplesinha, de primeira ordem, mas é uma equação diferencial. Vamos ver, então, como é que a gente vai resolver esse problema. O y', então, vai me dar o quê? Vou ficar com um y' ao quadrado, que multiplica 1 menos k ao quadrado, igual a k ao quadrado. Por quê? Eu peguei y' ao quadrado multiplicado por k ao quadrado, transpus para a minha esquerda e já coloquei o y' em evidência. Y' ao quadrado vai dar k ao quadrado sobre 1 menos k ao quadrado. Só que o k é uma constante. É um número. Elevei ao quadrado. Dividir por 1 menos ele próprio elevado ao quadrado vai dar uma nova constante. Então, isso aqui é uma nova constante que eu vou chamar de beta. E, na verdade, vou colocá-la como beta ao quadrado. Tá certo? Aonde esse beta, de novo, é uma constante. Só é uma constante diferente, mas é uma nova constante. Nós ficamos, então, com o seguinte. Y' ao quadrado igual a beta ao quadrado. Y' igual a beta. Mas quem que é Y'? É a derivada de y em relação a x. Igual a beta. É y quem eu desejo determinar. Então, eu vou integrar essa relação aqui. Vou integrar a derivada de y em relação a x, integrada em x, igual a integral de beta dx. Pela milésima vez na aula de hoje, eu tenho a derivada de uma função em relação à sua variável multiplicada pelo incremento na variável. Isso é a integral do incremento na função, é a integral de dy. Isso aqui vai dar beta, integral de dx. Integral de dy é y mais uma constante que eu vou chamar de C1. Integral de dx é x, e daqui vai surgir uma outra constante, que vai ser igual a beta vezes C2, resultado da integral. Isso vai dar beta vezes x,
mais beta C2 menos C1. Mas não importa os nomes que eu dê, porque beta é constante, C2 é constante, C1 é constante. Então, esses caras aqui, quando combinados, dão uma nova constante, que eu vou chamar de alfa. Então, o y é igual a beta vezes x mais alfa. Que é o quê? É a equação de uma reta. Ou seja, a linha que extremizou o meu funcional, a curva que extremizou o meu funcional, garantindo a validade da equação de Euler-Lagrange, que é a condição que tem que ser satisfeita para que o funcional seja minimizado, né? Aquele que eu propus para calcular o comprimento de uma curva, essa curva é uma reta. Ela é representada pela equação de uma reta. Então, a gente está provando que, de fato, a menor distância entre dois pontos no plano é uma reta, de acordo com as técnicas do cálculo variacional. Tudo bem? Beleza. Amanda?